vídeo sendo autêntico? Não tem como. Você vai agradar uma pequena parcela. Primeiro porque o teu discurso é autêntico. Então, ele vai ter traços que poucas pessoas vão se identificar. Começa por aí. Segunda coisa, poucas pessoas vão te entender. Por mais que você tenha uma linguagem que é para a maioria das pessoas, se for autêntica mesmo, elas não vão compreender a profundidade daquilo. E o autêntico sempre é um risco ao grupo, porque ele não segue movimento de grupo, cara. Ele não segue movimento. Ou ele lidera o grupo, ou ele não tá em nenhum grupo. Ou ele é um outsider, ou ele é ponta de lança. Então você pega na história, caras autênticos. Um exemplo, que nem eu tinha lá o quadrinho do... E eles sempre falaram que eles são vilões e nunca negaram isso, entendeu? A inversão da realidade é um traço muito comum hoje, né? O Chesterton comentava, o final do mundo é quando você tiver que provar que a grama é verde. Você tem que provar pro homem que a grama é verde. Eu tenho que provar que isso daqui é uma mesa. Eu tenho que provar que isso aqui é um microfone. Então a gente não tem mais conversas, a gente tem a tentativa... Estamos começando mais um episódio do PrismaCast e no episódio de hoje, nosso convidado vai falar sobre o nosso tema que é autenticidade. Para falar de autenticidade, eu chamei uma pessoa, acho que ninguém mais autêntico do que ele que eu conheça, psicólogo, professor, e olha, de vez em quando ele dá uma de agricultor, encanador, ciência política, atleta olímpico. Por quê? Então, hoje eu tô com o Dr. Nuno Vanceto. Doutor Nuno Vanceto, essa é boa, né? É ali, né, que olha, né? Onde você... Você tem essa câmera e tem aquela. Qualquer uma. Psicólogo, Nuno Vanceto, também um grande amigo. Não, muito obrigado. De verdade, cara. Finalmente eu vim, né? Finalmente. Porque eu fui em outro podcast e você ficou falando pra mim, você não foi no meu, cara. Como você demorou pra vir aqui no PrismaCast, eu preparei as perguntas cabeludas pra vocês. Se prepara. Cabeluda, né? Hoje eu vou te colocar no paredão. Tiagão, obrigado pelo convite. O Thiago é um cara que eu admiro muito, ele sabe disso, o quanto que ele é um rapaz que ele vem... que a gente chama de skin in the game, né? Colocando a pele em risco cada vez mais. Eu respeito muito essa coragem. É um cara que vai longe. É um cara que eu conheci quando ele tá tirando fotos, né? Eu fui fazer um ensaio fotográfico, uma coisa que eu tenho dificuldade, não curto. É ficar me colocando pra pose de foto, ter agonia disso. Aí eu conheci o Thiago e ali eu vi e falei, esse cara, ele tem personalidade, ele tem... Nosso tema de hoje. Núcleo, né? O Thiago, ele é bem assim, né? Ele fala que eu sou autêntico, mas que vocês não foram numa pizzaria com ele ainda e trocar na pizza na frente dele. Isso não vai ser, eu sou autêntico. Não, vai parecer que eu sou o malvadão. Assim. Obrigado, Thiagão. Deus te abençoe e vamos tocar o barco, né? Pergunta cabeluda é mais eu tô acostumado a lidar, né, cara? Verdade, né? Você é o psicólogo, acho que você mais escuta são perguntas cabeludas no dia a dia, né? As perguntas cabeludas. Hoje, pra você que tá assistindo esse podcast, a gente vai falar um pouco sobre a parte da psicologia. A gente vai abordar também um pouco de filosofia, que eu acredito que os dois andam lado a lado, de certa forma, né? A psicologia é filha da filosofia, né? Perfeito. E a gente vai abordar também um pouco sobre, assim, tudo gira em torno desse tema que é a autenticidade, né? Que a ideia desse episódio
é ajudar a formar personalidade, que eu acho que é uma coisa que as pessoas estão perdendo hoje em dia Personalidade. por conta da internet. As pessoas estão cada vez... Elas deviam estar se lapidando, mas parece que elas estão só se moldando, se protegendo por uma camada de super, sabe? Uma coisa superficial. Acho que elas estão imitando modelos errados, né? Exatamente, perfeito. Todo mundo tá Emulação. Todo mundo tá imitando um modelo, no final tá todo mundo igual, né? Porque o princípio de qualquer formação mas o princípio da formação de personalidade, quem tem criança, quem já viu criança sabe que ela imita. Certo. Meu filho é super inteligente. Sabe aquelas crianças que tem umas frases que você fala, de onde ela tirou? Ela tirou de algum lugar. Ela se inspirou de alguém. Então o princípio da imitação é o princípio fundamental para você ter a gênese disso que nós chamamos de personalidade. Aí depois eu entro no termo personalidade, porque personalidade é uma incógnita, tá? Não é um negócio tão claro assim. E você acha que os adultos também replicam esse comportamento? Hoje nós temos adultos infantilizados que buscam padrões de imitação, que buscam modelos a serem imitados. E principalmente a imitação desses caras, ela se baliza pela confusão entre prazer e felicidade. Perfeito. Então já tô vendo que hoje o assunto vai ser... Porque legal. O cara vai buscar aquele modelo que mais pode proporcionar para ele, a curto prazo, satisfação. Tudo se resume na busca de satisfação, na sua opinião? Não. Não, por exemplo, uma mãe que decide colocar a vida em risco para salvar o filho. Dói. Então, mas é uma exceção ou não? Não é exceção, não. Acontece várias vezes coisas assim, e um pai também, imagina. Tiagão, imagina o seguinte, nesse exato momento, acho alguns metros daqui, tá meio distante daqui, deve estar uns 4 km, GRAAC. Certo. Hospital do Câncer Infantil. Certo. Você acha que não tem nenhuma mãe agora ajoelhada do lado da cama de um filho pedindo pra Deus colocar a doença nela e não no filho? E ela aceitaria de bom grado essa doença? Isso é verdade. É bom fisicamente? Não é. Mas satisfaz a alma humana em termos de realização de sacrifício? Satisfaz. Imagino que até pro médico que trabalha no hospital, a enfermeira, também não tem nada de satisfação ainda. Não tem. A nossa vida, a maior parte da nossa vida, ela é ruim. Ruim que eu falo o seguinte, ela não é agradável. É que vende-se a fantasia que nossa vida... eu tô falando em termos de tempo de experiência. Certo. Ela tem que ser mais agradável do que desagradável. Certo. Tipo, tudo tem que ser meio que um martini em Cancún, entendeu? Isso é cultural, então, do filme, série, que tudo tá imaginário, mas também tem aquilo que eu vivo falando da hiperestimulação, sociedade fragilista, busca por opções. É que a série, assim, os filmes e as séries, eles ensinam pra gente que é o seguinte, a coisa ruim, ela é um evento ruim, ele é típico na vida daquele personagem, e é uma coisa que se tem um desfecho, ele resolve e acaba com o final feliz, todo mundo fica bem, né? E não é assim. Quando o filme tem um final, quando o filme não tem um final feliz, às vezes dá aquela sensação de que, ai, que merda, né? E o final feliz muitas vezes é se safando, né? Sempre resolvendo aquilo, né? Tipo, tem um vilão, tá preso, olha que legal. Isso aqui é um exemplo de uma narrativa importante, que eu sempre lembro, cara. Sempre lembro. Tem um santo chamado São Maximiliano Kolbe. E esse santo, ele deu a vida dele em troca da vida de outro homem no campo de concentração. Como nós sabemos dessa história? Porque esse homem escreveu um livro que é a vida de São Maximiliano Kolbe. Certo. O que aconteceu? Campo de concentração, eu acho que é Auschwitz, na Polônia. Eles fizeram uma fila e tal. E esse homem pisou meio, fraquejou na fila. Você imagina, menos 10 graus, inverno. Os caras sobreviviam com um pedaço de pão por dia. Um pedaço de pão, eu tô falando tipo um tamanho de um dedão, assim. Certo. De pão. 15, 16 horas de trabalho. Ele fraquejou. E aí o soldado pegou e falou o seguinte, vou te matar. Aí o santo, né, o São Maximiliano Kolbe, falou, não, eu quero ir no lugar deste homem. Explica isso. Não, sacrifício. É o sacrifício. E nem conheceu o homem. Eu comentei, acho que essa semana, inclusive, com a minha noiva, com a Gabi, da parte de... A gente tava... Assim, ela tava vendo um vídeo e ela passou pro próximo, né? Ela tava dando aquela enrolada ali esperando o Uber chegar. Aí começou a scrollar o celular enquanto esperava o Uber, né? Hoje em dia as pessoas não conseguem mais ficar nesse silêncio, né? Isso, sim. E aí... O som tava meio alto, aí o próximo vídeo era o cara falando. E aí o jeito que o cara falou era aquele jeito irritante, que tá todo mundo falando agora. Como que é?
Aquele modelo de TikTok, tem que ser rápido, o gancho nos primeiros 5 segundos. Então, se você quer saber como... E aí você percebe que parece que você escuta milhões de vídeos assim, com esse mesmo formato. Uma vozinha fina, até a voz fica meio parecida. E aí a gente foi verificar como que tava e não sei o quê. E tudo meio rápido, aqueles cortes, muitos cortes dinâmicos. Cara, o vídeo é muito agitado. E aí eu só de ouvir aquele som, eu falei, cara, eu não aguento mais todo mundo falando assim, cara. Tipo, alguém chegou e falou, olha, eu fiz esse vídeo, deu certo, reteve engajamento porque ele é muito acelerado. E aí essa pessoa começou a vender curso de como fazer, e agora tá todo mundo fazendo essa droga na internet inteira. E a internet virou um molde que tá de bolo pronto, todo mundo tá vendendo o mesmo bolo. Tipo, você é psicólogo, tá falando desse jeito. Todo mundo tá querendo chamar atenção. 5 sinais da ansiedade. Todo mundo nesse mesmo molde, e aí não importa o conteúdo, parece que você tá ouvindo a mesma coisa. Se você fechar o olho e ouvir só a voz e o ritmo, parece que é o mesmo. É como se fosse o mesmo instrumental e a música só muda a letra. Pra grudar na cabeça mesmo. Então, e aí eu acho isso bizarro. E isso acho que tem um pouco a ver com essa questão do que você falou da personalidade, da cópia de modelo. Da cópia de modelo, mas assim, tem um certo receio em ser autêntico, cara. Exemplo. Hoje em dia você não consegue ser autêntico. Tem muitas coisas que se você falar hoje, tem um risco bem grande de você ser punido. Socialmente deletado ali. Sim, você não pode. Então tem palavras... Eu acho que o Sócrates falava que a palavra cão não morde, né? Hoje as pessoas, dependendo da palavra que você usa, ofende tanto quanto uma pedrada. Ai, mas as palavras machucam. Pelo amor de Deus, cara, eu prefiro escutar uma palavra feia do que tomar um soco na boca. Às vezes você fala uma palavra sem a intenção real, sem uma intenção ruim. Até que pode ter. Mas, essa palavra não se diz mais. Eu já presenciei isso. Uma senhorinha num jantar ali de negócios, aí todo mundo conversando, ela era mãe de alguém... Ela fala um termo, não lembro qual que foi, mas aí uma pessoa... Assim, todo mundo tranquilo. Ela falou, ninguém tava nem aí, porque todo mundo sabe que não é maldade dela, né? Sim. E aí uma pessoa olhou assim, se incomodou e... Pera, a gente não se usa mais essa palavra, tá? Não se pode mais falar. Aí ficou aquele climão na mesa, porque interrompeu a conversa, aí todo mundo olha, tá acontecendo alguma coisa? O que foi? O que aconteceu? Não, é porque ela falou tal coisa. Não se pode mais usar essa palavra. Exatamente. Né? Então, assim, é tanto que é pesado isso que nós estamos tomando cuidado até para dar exemplos. Até para os exemplos. Exatamente, cara. Eu não sei o que eu posso falar. O que pode ser... Porque assim, eu não o que sei você que fala pode ser usado. Não é mais o que você diz, é como vão interpretar o que você disse. Você acha que é isso? E é assim, ó, não é o que você diz, é quem diz. Dependendo de certos grupos, eles têm liberdade para falar isso. Certos grupos podem falar... Cara, exemplo, deixa eu pegar o exemplo ali do pessoal de libertação da Palestina e a favor do Hamas. Certo. Falando que judeu pode ir pro saco. Defendendo a morte dos... Exatamente. Que assim, se você for olhar como um todo, a situação ela é bem mais complexa do que só falar o herói e o vilão, né? Mas ali a gente tem claro quem é vilão, e eles sempre falaram que eles são vilões e nunca negaram isso, entendeu? A inversão da realidade é um traço muito comum hoje, né? O Chesterton comentava, o final do mundo é quando você tiver que provar que a grama é verde. Você tem que provar pro homem que a grama é verde. Eu tenho que provar que isso daqui é uma mesa. Eu tenho que provar que isso aqui é um microfone. Então a gente não tem mais conversas. A gente tem a tentativa de justificar o óbvio hoje. Relativizando a verdade. Relativiza a verdade em prol de si mesmo. É tudo. O que é belo. Essas artes feias pra caramba, o pessoal fala que é belo. Qualquer retardado faz isso daí. Então assim, é muito óbvio o negócio hoje. E a autenticidade tem um preço a ser pago. Por isso que as pessoas não estão dispostas, visto que essa galera gira em torno de afeto. Quanto mais autêntico, menos você é aceito por grupo, cara. Não tem como você ser aceito por grupo se você é autêntico. O que é ser autêntico? Ser autêntico é defender a verdade, né? Com V maiúsculo. Então a autenticidade é defender a verdade. Defender a verdade, do teu jeito, né? É óbvio, né? Com intermediação do que a gente chama de personalidade, que é... Personalidade, a raiz da palavra vem de persona, máscara, né? A realidade, de fato, a voz por trás da máscara. Teatro grego, drama e comédia. Certo. Quem dava o tom para a máscara do drama e da comédia era o ator. Se eu pegar uma máscara de drama e de comédia, elas são só máscaras. Agora, o que está por trás da máscara? Essa é a evocação da personalidade. Eu dou o tom por trás da máscara. As máscaras, elas são necessárias. Então, eu estou me portando de uma maneira aqui.
É óbvio que eu não estou 100% confortável, que para mim sim, estar 100% confortável talvez seria andar de cueca em casa. Eu não estou de cueca aqui. Eu estou com uma roupa, eu estou com um jeito de falar. Uma máscara, É digamos. uma máscara, mas eu tenho controle desse negócio, não é ela que me controla. Um exemplo é o filme do Máscara. A O Jim Carrey. personalidade. Quando que ele coloca a máscara, ele se transforma em tudo aquilo que ele quer ser. O problema é que ele fica encantado com o poder que a máscara dá. Até que a cena final qual que é? Ele joga a máscara no rio, aí pula o amigo dele e o cachorrinho. Pra o pegar. Milo. Aí o Milo morde a máscara e sai nadando com a máscara, né? Isso mesmo. Porque a máscara ali dava permissão pra ele fazer um monte de coisa. Ela dava poder, lógico. Ali ele faz um monte de coisa bizarra. uma Não é ficção. só. Mas lógico. ao mesmo tempo ela Mas a ideia pode libertava ser usada. quem ele realmente era. Ele ficava. Tem ele até uma ficava mitologia desinibido. por trás de que era o deus da. Tem o Pan, né? O deus do vinho, né? É uma bem, coisa bem assim. Diabolos isso daí, né, cara? Bem, aquela coisa do prazer, né? O Máscara, no final das contas, ele libera as vias de prazer, assim. É um cara, faça o que você quiser que você não terá consequências. Relaxa. Aproveita. É o carpe diem desgramado. Quando a gente fala desse termo mais da mitologia ou até da questão de religioso, a gente vê na história assim, humana que diversas culturas têm sei lá, uma entidade associada ao prazer, né? Sim, e sim. normalmente, como, por exemplo, na Bíblia, né, tem muito essa questão da maçã, né, que simboliza o prazer. Sim. Então, a autenticidade é a verdade. Então, o prazer seria o que no meio disso? Na realidade, a maçã ali, ela tem mais a ver com conhecimento. Conhecimento. Sim. O saber, né? No final das contas, quando é que a serpente seduz Eva, ela fala o seguinte, você pode ser tal como Deus. Você pode conhecer o que é bom ou ruim. Por que você não faz isso? Faça, velho. Então ali ele instigou. Ele colocou a dúvida no coração, né? A dúvida. E aí é o seguinte, Eva e Adão comem a maçã. Qual que é o primeiro sentimento que eles têm? Medo. Porque Deus andava junto com eles no Éden. Mas quando é que eles escutam Deus os chamando, eles têm medo e se escondem. Depois eles sentem vergonha. O medo é tipicamente diabólico, cara. Coisa que eles nunca tiveram, nunca tinham tiveram, sentido porque eles não dentro tinham necessidade, não existia história. necessidade, eles tinham tudo. A hora que o ser humano se aparta de Deus, ele não tem mais nada. Ele só tem vazio, que ele busca preencher em um nível mais simplório, através da busca do prazer. Ali, a ponto que você vê a pessoa se machucar e sentindo prazer. Lesar a si mesma. Masoquista. Que são formas de você sentir prazer. Já é invertido, é paradoxal, porque o cara se machuca e sente prazer. É como se eu fizesse subsolo no inferno. Entendeu? Entendi. E aí você tem as padafilias, tem um monte de coisa que não tem fim esse negócio. A decadência do ser humano, se ele quiser, não tem fim, cara. Ele é criativo para a própria miséria. Ele vai cada vez mais se aprofundando ali. Vai piorando. Essas é que não são doenças, né? São... perdão, qual que é o nome no caso da ansiedade, depressão? Não é doença. Transtorno, né? Transtorno de humor, isso. Mas a gente sabe eles estão evoluindo, os transtornos? Você acha que o ser humano está cada vez conseguindo aprofundar mais? Exemplo, a depressão desbloqueou um novo nível hoje em dia, alguma coisa assim. Talvez ele desbloqueou uma outra face, eu não diria um novo nível, porque o cérebro não mudou muito. Então o cérebro de 1000 anos atrás é muito parecido com o nosso cérebro hoje. O ser humano continua sendo o mesmo, Thiagão. Você trabalha em comunicação. O que chama a atenção do ser humano hoje não é diferente do que chama a atenção do ser humano. O que mais vende, cara? Sexo, alimento, o que mais? Sexo, comida e cachaça. Esses três que você falou são as coisas que derrubaram muitos empires, né? De reis que perderam a coroa porque caíram nessa... Exatamente. A mesma coisa, só muda a casca do negócio. E por você ter várias opções, você vai variando também, você vai modulando a cara dessas opções e o jeito que essas opções se interconectam. Exemplo, inteligência artificial, como que é complexa. A realidade vai ficando cada vez mais complexa. Aparentemente. Mas o ser que a sustenta não é complexo em nível de satisfação. O ser humano é bem simples de satisfazer. Não é tão difícil. Agora, ele se satisfaz sempre. Então, eu tô com fome. Eu me alimentei. Daqui 3, 4 horas eu vou ter fome. Não tem como você acabar com fome, isso é papo. Não tem como acabar com fome. Não existe acabar com fome, porque na janta o cara vai ter fome de novo. Certo. Então eu preciso daquela via, eu preciso da comida para matar minha fome.
Então, assim, sempre tem Sempre vai ter esse um- assunto de que o ser humano ele é complexo, que a gente não pode determinar isso ou opinar sobre isso porque o ser humano é complexo. Eu vou dar um exemplo, né? Eu vi uma situação de um casal que eles estavam com... Eles tinham separado o relacionamento, mas eles estavam saindo ainda, né? Meio que num relacionamento aberto. Mas eles tinham assumidamente terminado, né? E aí eu fui opinar e falei, cara, eu acho isso ridículo, né? E aí ele falou, olha, você não pode opinar sobre isso porque o ser humano ele é complexo, não é... Não, isso é desculpinha, né? Tipo, não é só porque você tem essa opinião que todo mundo vai ser assim e tal, porque o ser humano ele é complexo, cada pessoa tem o seu estilo e a sua forma de se adaptar e não sei o quê. Pode até falar isso, cara, mas não é. É assim, ó, o ser humano hoje, ele tem sua complexidade em potencial. Você pega, Thiago, vamos pegar o Stravinsky, que é um compositor clássico. Aí você pega o Tchaikovsky e tal. Quantos caras desse você vê hoje em dia? Você pega vamos pensar, Machado de Assis, que é mais próximo de nós. Certo. O Machado, ele aprendeu a falar praticamente latim, grego, sozinho. Naquela época, 1830. Sozinho. Hoje em dia com o Duolingo tem gente que não consegue. Não consegue, exatamente. O que eu tô querendo te dizer, a complexidade ela sempre está como um potencial a ser realizado. Entretanto, a gente fica tão perturbado pelo excesso de opção e o quanto essas opções evocam as nossas satisfações imediatas que a gente não realiza esse potencial. Nós ficamos na superfície, buscando nos satisfazer. É distração. É distração. A profundidade do ser humano, ela rivaliza com a altura que o ser humano pode chegar. Então uma pessoa ela pode chegar numa profundidade de raciocínio e encontrar Deus nesse raciocínio. Encontrar-se com um aspecto divino nesse raciocínio. Agora, hoje em dia, vou dar um exemplo. Pega ali a playlist do Spotify e veja quais são as músicas que estão ranqueadas no Brasil. E a quantidade de ouvintes daquelas músicas. É assustador, cara. Como que alguém que tem inteligência consome um lixo daquele? E você viu que eu estou usando um termo que algumas pessoas podem falar, nossa, que pesado. Mas eu estou usando um termo que mais equivale àquilo que é produzido. Porque a música tem 2 batidas. Não tem complexidade alguma. As pessoas falam que a sociedade está evoluindo porque a tecnologia está evoluindo. Mas quando a gente olha nas coisas que moldam a sociedade, né? A arte, a música, a gente está vendo Mas a visão cada vez... progressista. A visão progressista é o quê? Conforme passa o tempo, eu avanço com o avanço do tempo. Puta mentira absurda isso. Eu particularmente não consigo enxergar a sociedade evoluindo. Eu vejo a arte ficando cada vez mais banalizada, a arquitetura tá ficando minimalista, cada vez com menos detalhes. A gente tá cada vez criando formas de industrializar as coisas e acelerar cada vez mais. E a linguagem? A linguagem também. Você pega o vocabulário médio de um brasileiro, acho que são 7 palavras, 10. Eu nunca vi um estudo, tá? Eu imagino, porque eu não tenho um vocabulário vasto e eu leio pra cacete. Fico imaginando um cara que é mais simples, assim. Entretanto, vamos pegar os anos 50, 60. Cartola. Cartola era analfabeto funcional. Ele era analfabeto, não é funcional. Ele não sabia ler nem escrever. Pega lá o Mundo é Moinha, dá uma lida naquela letra. A profundidade que ele tinha de conseguir se relacionando com a realidade, aprender coisas dessa realidade sobre si mesmo, com uma linguagem profunda, para um cara que morava num barraco, é assustador, cara. E você tem outros tantos compositores daquela época, que já é uma época que já aponta uma certa decadência, que é assustador. Que hoje em dia, o cara que mais vende, por exemplo, música, não consegue nem entender que uma frase do Cartola quer dizer. E o Cartola era um cara analfabeto há 70 anos atrás. Muitos cantores, não sei se você já percebeu, mas muitos cantores e artistas não vão em podcasts justamente porque... Eles são burros. Se eles começarem a falar, tipo começa a perder um pouco do encanto, né? Mas você perde, porque a gente ainda consegue diferenciar o que é bom de ruim. Enquanto a gente tiver essa capacidade, tá bom. Por mais que o sujeito ele se alimente de fezes, ele sabe que aquilo fede, entende? Volto a dizer, o final dos tempos é quando você tiver que provar para o homem que a grama é verde. A hora que chegar nesse ponto e já está chegando de alguma maneira, lascou. Porque a pessoa não vai ter mais discernimento. E o que gera discernimento? A razão. A razão é balança, ela pesa. As pessoas estão perdendo, elas estão com a razão obnubilada, oculta, não enxerga, cara. Você falou, Dan, que a pessoa que busca autenticidade, quanto mais autêntico, mais grupos sociais vão excluir essa pessoa. Lógico. Você acha que é impossível eu conseguir agradar todo mundo num discurso, num vídeo, sendo autêntico? Não tem como. Você vai agradar uma pequena parcela. Primeiro porque o teu discurso é autêntico.
Então, ele vai ter traços que poucas pessoas vão se identificar. Começa por aí. Segunda coisa, poucas pessoas vão te entender. Por mais que você tenha uma linguagem que é para a maioria das pessoas, se for autêntica mesmo, elas não vão compreender a profundidade daquilo. E o autêntico sempre é um risco ao grupo, porque ele não segue o movimento de grupo, cara. Ele não segue o movimento. Ou ele lidera o grupo, ou ele não tá em nenhum grupo. Ou ele é um outsider, ou ele é ponta de lança. Então você pega na história caras autênticos. Um exemplo, que nem eu tinha lá o quadrinho do Churchill. O Churchill tem várias críticas. Não eu, caras que estudam Churchill, eu não tenho profundidade em falar Pra fazer uma crítica, né? do que ele fez, deixou de fazer. Mas se não fosse o Churchill, provavelmente os nazistas teriam vencido a Segunda Guerra Mundial. O Churchill foi um dos caras que convenceu os Estados Unidos a entrar na guerra. Óbvio que tem o Pearl Harbor, lá no Havaí, do ataque dos japoneses. Certo. Mas o Churchill era muito incisivo. Você tem um Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, antes do Churchill, e ele queria fazer um acordo com Hitler. O Churchill berrava lá na Casa dos Commons, que é onde fica o parlamento inglês, Certo. que não se faz acordo com o ditador em hipótese nenhuma. Ele conseguiu convencer, através da personalidade incisiva dele, e óbvio, outras tantas coisas que eu nem imagino o que é, porque é um linguajar técnico, os caras... Não sei se você já teve a oportunidade de ver eles discutindo lá. É um face-to-face, é um na frente do outro eles discutindo, cara. Eu imagino É bruto uma o negócio. negociação bem um complexa. negócio não é simples. Aqui a gente vê no livro, isso ocupa um parágrafo, só que aquilo ocupou meses de discussão, assim. O Churchill mesmo parece-me um funcionamento bipolar até, porque ele dormia 2, 3 horas por noite. A gente pode ver um exemplo com a guerra da Ucrânia, que com todos os meses, constantemente tem reuniões entre Rússia e Ucrânia. Exatamente. E você vê que não chega a nenhum acordo. Mas um dos motivos é porque tem pouco líder masculino hoje, né? Os líderes hoje são bem frouxos, né? As lideranças políticas. São muito frouxos. Os caras são tudo pano quente. Naquela época, na Segunda Guerra, também era assim. Até que depois que teve a Segunda Guerra, terminou, o Churchill queria aproveitar para derrubar a Rússia, sabia? Isso aí? Não sabia disso. Sabia? Deveria ter derrubado. Tipo assim, ele queria já aproveitar e falar, vamos já. Porque é o mal, porque falou assim, o Stalin, e é real, quem venceu a Segunda Guerra foi o Stalin, ele manipulou os dois blocos muito bem. Campo de concentração veio da Rússia, não veio dos nacionalsocialistas. Campo de concentração era usado pelos czares, só pra você ter uma noção, antes do Stalin. Aquilo foi importado da Rússia. Então Churchill sabia do perigo que representaria a Rússia, né? E muitas pessoas falam que a Rússia meio que ganhou, né, na verdade. Ganhou, óbvio. Ganhou, né? Quando você olha assim... Não, a Rússia ganhou, ela ganha território pra cacete. O pessoal tem... Ganha investimento do parlamento americano, Tem também aquele ponto de que muitas pessoas alegam que o Vladimir Putin, no momento, ele é o homem mais rico e poderoso do mundo, né? Porque muitos políticos não têm a fortuna avaliada. No caso do Putin, por exemplo, não existe um rastro de avaliação da fortuna Por dele. isso que ele é rico. O cara só é muito rico porque assim, é incalculável. Não tem qualquer tipo de transparência para saber quanto que ele tem. Mas imagina que é uma, assim... Ele era um dos chefes da KGB. Hoje a KGB mudou de nome, chama FSB. Ela ainda existe, né? Ela capilarizou, mudou tudo e ela manda na máfia russa. Tem um nome diferente. A máfia russa comanda todos os crimes organizados assim, do mundo. Então, igual aqueles sheiks da Arábia e tudo mais. Outra pegada. Que nunca estão na lista dos bilionários, né? Aí coloca lá como o mais rico e poderoso do mundo. Bezos. Sei lá, o Jeff Bezos é o Musk, né? O Elon Musk. Só que o Elon Musk vem um juiz brasileiro, Alexandre de Moraes, manda uma cartinha pro Elon Musk e ele é obrigado a seguir, né? Agora, quando você viu alguém mandar uma cartinha pro Putin e o Putin ceder, mas você colocou né? assim, ó, o poder financeiro nem sempre representa um poder efetivo, tá? Exatamente. Porque por isso que eles alegam. O alegam. poder bélico ainda, quem superior. tem as armas e o dinheiro, por isso que o Trump, a hora que ele bate a mão, os caras arriam, porque ele tem poder bélico e poder financeiro. Junta os dois, aí, né? cara, aí o tanque, velho. É um tanque. Entendi. Então pra você, assim... Isso tem a ver com personalidade. Essa parte de autenticidade e personalidade, do fato de não conseguir agradar todo mundo... Se a pessoa tá querendo ser autêntica e ela tá fazendo conteúdo, tá? Sei lá, ela tem um canal no YouTube, ela tem um podcast, ela tem um livro, um e-book, alguma coisa. E ela tá fazendo esse material pisando em ovos, porque ela quer agradar todo mundo, ela não quer desagradar ninguém. Não tem como. Você acha que é impossível? Não, até consegue, mas é besta. Pra você agradar todo mundo, Thiagão, você tem que ser bobo. Como assim? Pega as listas de músicas mais tocadas. Ali agrada todo mundo, você tem que ser um idiota. Tá. Entendeu? Não tem Tá, como. sim. Velho, vou falar uma coisa. É um
é a coisa mais maravilhosa do mundo você não agradar todo mundo. É sinal de saúde. Porque Deus que me livre, essa galera que é referência pra eles, baterem palma pras coisas que eu falo. Significa que eu tô fazendo meu trabalho muito errado, hein? Ou que atingiu o público errado. Se esses caras falarem pra mim, pô, quando que a gente fala, por exemplo, eu vou tocar no assunto delicado por cima. Tá. Ah, aquele cara ele tá se sentindo mulher, ele vai entrar no banho com a minha esposa. Eu nunca vou aceitar um negócio desse. Certo. Não vou aceitar. Ah, eu tô me sentindo, problema teu que você tá sentindo. Eu também tô me sentindo mulher e isso me dá direito de te dar uma voadora. Mais agressivo. Eu vou usar a tua lógica contra você mesmo. Não vai entrar no banho com a minha filha e com a minha esposa. Não quero saber, velho. Um posicionamento. Ah, mas o mundo... Não importa. É o que é. Então, se eu for agradar todo mundo, isso diz muito da minha própria fraqueza. Você acha que agradar todo mundo significa, então, você se submeter a viver uma mentira? Cara, agradar todo mundo é não criar problema com ninguém. Como que a gente vive essa vida sem criar problema? Se você não gera conflito com ninguém, você não tem lado. Não tem como estar certo nem errado. Então a passagem da Bíblia é o seguinte: seja quente, seja frio. Se for morno, vomitar-te-ei. Tudo morno, pô. Tudo morno. O que é o morno? É o referencial. Hoje em dia é o referencial. É o cara que, depende. Tudo depende. Ele quer agradar os dois. A beleza é relativa. Você acha que agradar os dois é um sinal de manipulação? Ou ele tá sendo manipulado ou ele tá querendo Exemplo, manipular. um político que quer agradar os dois, ele tá pegando, exemplo, um político que é do centro. Ele quer agradar a esquerda, ele quer agradar o PSOL e ele quer agradar o PL. Cara, não existe ele tem que manipular os dois, de certa forma. Não Você existe acha que é manipulação? Não existe centro. É porque isso é um termo fantasioso. É uma fantasia esse termo. Pra colocar caras que não querem se identificar com nada pra não perder, sei lá, não ficar mal na fita com alguém. Mas no final das contas, quem tem mais dinheiro é o que comanda a máquina pública. Quem tem mais poder de articulação. Sabe quem é o cara que mais articula hoje no Brasil? Michel Temer até hoje é um dos grandes articuladores. Não tô falando grande pessoa, não. Sim. Pelo amor de Deus, cara. Tudo O cara não vou nem falar, velho. Você pode dar... Nossa, tá vendo? Que cacete, não dá pra falar nada hoje. Mas é um cara que ele articula. Quem ainda manda em Brasília é o Michel Temer, cara. Eu imagino. O cara, ele anda em todos os lugares, tranquilamente. Faz sentido, porque ele tanto tem contatos, exemplo, dos dois lados, direita, quanto ele foi vice do presidente Lula. Exatamente. Então você vê que o cara ele tá nos dois meios, né? Tá tudo. E se ele tá nos dois meios, ele influencia os dois lados. Ele é respeitado no judiciário. Respeitado a gente tem que avaliar, lógico, mas ele é respeitado no judiciário, legislativo. Onde o Temer vai? Isso não, pra você não significa... A pessoa que tá sempre querendo agradar todo mundo, ela acaba se tornando um manipulador ali que tá querendo... Não, vou mudar o nome, é uma prostituta. Uma pessoa que tá meio que se vendendo pros dois. Ele tá no mundo físico, beleza, ele ganha. Eu quero ver do outro lado. Entendi. E essa parte da psicologia... Essa pergunta ela pode ser um pouco sensível, tá, pessoal? Mas eu peguei um pouco das pessoas que criticam o seu trabalho como psicólogo, né? E eu vi que tem um pouquinho desse conflito do fato de você, em alguns momentos, mencionar a espiritualidade, por exemplo, como você citou a Bíblia agora, como uma referência, e o fato de você ser psicólogo. E as pessoas esperam do psicólogo meio que uma posição laica, né? Da ideia de que você fala da ciência, você fala da mente humana, e aí você vem pra mim e fala de Bíblia, né? Que pra alguns é um mito. Isso nunca atrapalhou você, tirando um pouco, sei lá, da autenticidade do seu trabalho ou da confiança do seu trabalho? Como que você enxerga essas críticas? Nunca tirou. Eu quero fazer uma pergunta, tá? Pra quem estiver vendo depois desse vídeo. Você já viu uma mitocôndria na rua? Uma mitocôndria? Você já viu? Não. Você já viu uma cadeia de DNA? Você já viu? Uma cadeia Seus de olhos, DNA. você já viu uma cadeia de DNA? Não. Você já viu... Já viu a simulação, né? Simulação. Você já viu vitamina D? Não. Você já viu o intestino de uma formiga? Sistema solar, imagina o sistema solar. Certo. Tá imaginando? Qual nave foi pra fora do sistema solar e tirou aquela foto? Certo. Não tem nenhuma. É uma simulação também. É imaginação pura. A maior parte da ciência ela se baseia em confiança. Alguém disse alguma coisa em um momento, isso foi passado para frente. Óbvio que tem metodologia científica, mas você concorda que no final da cadeia eu tenho que confiar em alguém? Tem que confiar em alguém no final. Tem a metodologia, tem a teoria. Tem que confiar, inclusive, naqueles papers. A gente fez alguns testes e falou, beleza, é mais ou menos isso. É o que eles estão falando. Num ambiente que, inclusive, é um ambiente controlado. Que está bem longe da realidade em si.
Mas você concorda, por exemplo, que eu tenho que confiar que me falaram que o whey protein ajuda em sintetização de músculo, porque o músculo é formado por proteínas, 80% dessas proteínas são colágeno, você tem peptídeos. Eu tenho que confiar em alguém, beleza? Sim. O que é fé? A fé é a confiança, né? A ciência, crer. ela trabalha em cima de um aspecto da fé, que é a confiança em algo que você não vê. E essa galera se utiliza de uma argumentação de termos como se esses termos fossem referência absoluta da realidade. O que é metodologia? Método é caminho. Metodologia científica é você nichar o caminho, selecionar meios de comprovar que aquilo é realidade. Certo. Então a ciência, na realidade, ela olha as partes. Ela não avalia o todo. Hoje a ciência, ela tá quase que no lugar de Deus. Vou dar um exemplo. Pô, cara, eu faço um negócio... Aqui eu vou cutucar mesmo, Antônio, aí. A minha prática de psicologia é baseada em evidências. Beleza. Sim, eu já ouvi esses termos, inclusive. Tá, beleza. Eu vou usar uma frase de um filósofo francês chamado Bergson, que ele fala o seguinte: se eu cortar um rim, você já deve ter escutado eu falar, eu sempre falo isso. Se eu cortar um rim, eu tenho a estrutura do rim. Se eu cortar um coração, eu tenho as cavidades do coração. Se eu cortar um cérebro, eu não encontrarei ideias. Onde eu estou? Quem sou eu? De onde eu vim? É possível explicar isso através de neurotransmissores, que inclusive é uma teoria chamada teoria monoaminérgica? Acho impossível. Se eu cortar minha cabeça, se eu cortar assim a tua cabeça, eu vou te encontrar em algum lugar da tua cabeça, Tiagão? Meus pensamentos, você pode falar, não, quando ele pensa em tal coisa, dá um impulso elétrico aqui. Mas você não consegue abrir... Tem, mas o cachorro também tem. É, o mesmo impulso elétrico. Só que O chimpanzé tem, um gato tem. Só que você não consegue abrir ali e pegar aqui, achei o pensamento dele. Aqui que tá a personalidade. Por isso que tem a metafísica. Certo. A metafísica, meta é além, physis, natureza, além da natureza. Certo. A explicação de Deus vem muito pela metafísica. Eu já falo com a explicação de Deus. Ela prova a existência de Deus por um raciocínio, pela razão. Certo. Mas esse pessoal de psicologia baseada em evidências, eles não dão um passo sem um artigo. Como se a psicologia fosse Dependesse científica. de uma análise metodológica de um ambiente que é controlado, que não tem nada a ver com a vida real. Vamos usar, por exemplo, TCC, que é ótima. E eu não estou falando que eles não têm coisas ótimas. Eles têm. A TCC, por exemplo, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é extremamente efetiva. Sim. Muito efetiva. Porque realmente tem testagem, a gente faz dessensibilização em paciente, por exemplo, de trauma, transtorno de estresse pós-traumático, que teve lá as vítimas do Rio Grande do Sul. Eu usei muito a TCC com o pessoal. Então você é um método, por exemplo, que você usa. Uso, sim. Lógico. Porque ele tem sua função, mas ele não explica o todo. Mas você não enxerga como um único método. Não, e não dá pra você explicar o todo porque ele é funcional, entende? Você concorda que é uma baita cagada? Eu aplico psicologia baseada em evidências. O que significa psicologia? Os caras se utilizam de um termo, de uma semântica, que psique é alma e logia é estudo. Certo. Eu aplico o estudo da alma baseado em evidências. O que é alma? Eu tô só fazendo perguntas. Os caras não têm comprovação científica da alma. Então cria-se outro nome para isso, que eles falam que é a psicologia baseada em evidências. Não é psicologia. Porque a psicologia ela vem do estudo da alma. Estudo da alma. E aí é óbvio que o termo alma ele foi mudando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Que seria, hoje em dia, seria meio que a consciência, né? Alguma coisa assim, imagina. Consciência, inclusive, se você for pegar os livros de psicologia, quando que eles falam em consciência, ninguém define o que é consciência. É, porque é isso que eu imaginei. Não tem. Você vai pegar Jung, por exemplo. Eu vi um debate que fala sobre isso, que a psicologia ela é uma ciência, mas ela não é científica. Ela é uma ciência como campo de estudo, Ela é como campo de estudo mas não válido. tem como ser científica, porque é impossível de usar o método científico para você... Que nem você falou, porque não dá pra abrir a cabeça de um ser humano. Porque exatamente, porque nós temos uma questão que transcende a própria matéria, que somos nós. Então você diria que o raciocínio já é inexplicável como ciência? Não é que assim, o raciocínio ele pode ser entendível enquanto uma participação dele acontecendo no nosso cérebro. Córtex pré-frontal dorsolateral, núcleo accumbens. Nós sabemos que essas regiões elas são requisitadas dentro de um raciocínio, hipocampo, a partir do hipocampo que requisita, né, puxa aquelas coisas da memória. Mas isso não explica em si o método que ele tem, a natureza daquilo que ele tem de explicar. Não é porque eu sei como acontece que eu explico a natureza daquilo que aconteceu. É tipo assim, olha, eu sei que... Isso me lembra aquele exemplo do homem que volta no tempo. Eu acho que se cabe muito nisso, né? O exemplo, eu entro numa máquina do tempo agora
E aí eu saio no meio do Egito. Aí eu penso, putz, agora eu estourei. Eu tô no Egito, com todo o conhecimento que eu tenho do futuro, eu vou virar um deus aqui. Aí eu chego e falo, tudo bem, pessoal, eu cheguei aqui no Egito, não sei quantos mil anos atrás. Aí eu falo, bom, ó, no futuro nós vamos ter veículos automotores, esquece os cavalos. Aí eles vão falar pra mim, beleza, como que funciona? Ó, são 2 rodas, elas giram, aí tem um tanque de combustível. Beleza, como que a gente constrói? Aí eu, putz... Você pode até saber explicar. Eu sei como funciona, eu sei o que requisita, eu sei que a bateria manda energia, eu sei que a roda vai girar por conta do motor, mas eu não sei como a complexidade daquilo. A mente seria algo assim, eu sei que... Porque acontece, João, para eu explicar propriamente, eu me utilizo de termos que foram criados por ela. Foram criados por ela não, que atuam nelas. Primeiro que, vamos definir, mente não tem definição, tá? Eu nunca vi uma definição que me satisfizesse em relação à mente. Não é porque eu sou mala e insatisfeito, mas é que são definições que elas acabam dando volta em si mesmas, são meio ocas. Então, por exemplo, quando eu uso uma palavra, essa palavra ela requisita um significado na tua cabeça. Então, celular, você sabe o que eu estou querendo dizer. Eu nunca vou pegar, por exemplo, um celular e vou colocar água aqui e falar que eu vou tomar água. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, faz sentido o celular hoje em dia porque eu sei o que é, eu sei qual que é a função. Há 60 anos atrás, se você falasse celular, ninguém entenderia o que você está querendo dizer. Compreende? Sim. Ninguém entenderia. Então, para eu criar uma explicação para a própria... Como que eu poderia dizer? Para o próprio ser humano, em termos de psique, eu me utilizo de uma linguagem que nasceu graças à psique. Porque humana. Cérebro humano. Porque o chimpanzé, por exemplo, ele não tem linguagem verbal. Agora, se isso nasceu de uma parte, algo complexo, essa parte que nasce desse todo complexo, ela não consegue retornar para o todo complexo e explicar toda a complexidade do todo, porque ela faz parte do todo. Ela faz parte do problema, não tem como ela solucionar. Exatamente. É como se 2x igual a infinito. Qual que é a resolução dessa merda? Não tem como. X igual a infinito sobre 2, o que significa isso? 0 sobre 2, por exemplo. Não tem, entendeu? Não tem. Porque a ciência ela é limitada per si. A metodologia científica ela tem que ser exclusivista, limitada, pontual. Porque é a metodologia, método é caminho. Aí vem a metafísica, a explicação da causa comum. Se eu for pegar a matéria, então imagina aqueles videozinhos tipo do Discovery Channel que mostra os humanos, aí é o Neandertal, aí vai voltando até um bicho que um dia decidiu sair da água e andar. Até hoje eu não engulo muito esses negócios. Aí tá nadando, aquele suco primordial, um monte de protozoário nadando na água, velho. Vai voltando, a água vai voltando, os átomos e tal. A matéria na sua forma singular. Pela metafísica, pelo raciocínio metafísico, a origem da matéria não pode ser a própria matéria. Como que a própria matéria vai originar a matéria? E quem originou a matéria anterior a essa matéria que originou essa segunda matéria? Só pode ser algo imaterial. É que seria tentar explicar por exemplo, causa comum. A mente pela própria mente, que não faria sentido. Não Como faz que sentido. A mente criou a própria mente? É como se o tênis quisesse explicar a existência do cadarço, entendeu? A gente pode até falar que estimulou mais o córtex, mas em que momento que a... Mas a linguagem que ela usa, ela foi criada por alguém em algum momento. É limitado por isso, porque a linguagem é limitada. A linguagem ela é limitada. Celular não diz tudo, o celular diz sobre algo específico que eu uso para algumas coisas. A linguagem em si é limitada. Como que eu vou usar algo limitado para explicar algo que nos transcende? Não tem como. Racha o sistema. E aí que é a burrice desses caras, porque eles se utilizam de termos o tempo inteiro para tentar explicar a origem desses próprios termos. Eles não têm definição de mente até hoje. Mas é uma região é a região de manifestação. Isso não explica a natureza, o ente daquilo. Porque também o macaco tem essa mesma região, cara. E não tem o que nós temos. Você acha que é só 2% de diferença mesmo? Entre o chimpanzé e o ser humano? Você acha mesmo? Você já viu algum chimpanzé compondo, escrevendo... Eu não vou nem forçar. Beethoven, por exemplo, ele era surdo, não era? Ele era surdo. E ele tipo assim, eu não consigo imaginar nenhum animal... Não, eu não consigo... Aí uma vez eu falei isso para um amigo meu, ele falou assim, mas nem você consegue compor. Mas eu consigo apreciar. Eu entendo que aquilo lá é de alguém fora da curva. Mas pior que o ser humano... Mas a gente sabe que o ser humano consegue. Consegue, A gente consegue. Independente da pessoa, a gente sabe que consegue. Dá pra ensinar. Dá pra ensinar. Você não vai chegar talvez naquele nível... Não, ali é o nível gênio. Porque é outra pegada. O jeito que ele articula as informações.
Mas eu não tô falando que as partes do cérebro não são necessárias, óbvio que são, porque até que se você tira algumas partes, você fica... Sim, né? Lesão de córtex pré-frontal, por exemplo, te deixa totalmente desfrontalizado. Parece que você tá o tempo inteiro bêbado, você fala o que você quiser, você dá tapa na bunda de pessoa na rua, é sem noção. Óbvio que interfere, mas não explica por que interfere. E não explica como funciona de fato. Não, eles têm, até hoje o cérebro, você tem redes neurais, né? O cérebro não é uma gaveta, que essa região faz isso, essa outra... Não é, são redes neurais que se interconectam. E sempre que eu escuto falando sobre cérebro, é como eu falei, a gente sabe que tem um impulso aqui. Beleza, mas e aí, tu sabe, tipo, e aí? Não é bizarro, ó. Eu sei que tem um impulso, mas tudo bem, em que momento que esse impulso se torna a vontade de querer pular de uma ponte, por exemplo, sabe? Porque qual que é a conexão? Não, então, pega a própria imagem. Eu acho isso aqui assustador, tá? Que nem você tá me vendo, eu tô te vendo. Certo. A gente tá recebendo um monte de informação aqui pela retina. Isso daqui não chega, essa imagem, no nosso cérebro. É uma corrente elétrica. Por quê? Você tem mudança de cátions e ânions, neurônios, tem todo um negócio. É uma corrente elétrica, o cérebro é composto de 90% de água e gordura. É isso. Você tem sinapses elétricas, você tem sinapses gasosas no cérebro. Gasosa. Óxido nítrico faz sinapse no cérebro. Tem uma noção. Ou seja, complexo pra cacete. Como que, Thiagão, olha que loucura. Isso que eu capto é de fato isso que eu vejo. Porque é o jeito que ele tá traduzindo, correto? Porque é uma corrente elétrica que requisita memória, que requisita coisas que eu já vi. Porque eu bato o olho no celular, eu sei que é celular, então ele tá usando a memória pra saber o que é isso. Eu sei que eu tô aqui. Eu sei de onde eu vim, eu não vou chegar e falar, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu sei que eu tive um compromisso com você, mas como que eu sei que isso que eu tô vendo é de fato, em sua totalidade, isso que eu tô vendo? Então a gente tem os ruídos dos sentidos. Os sentidos, um exemplo é aquela, quando você pega a flor, a gente já sabe que a flor ela emite uma luminescência que a abelha enxerga e nós não enxergamos. Tá lá, eu não enxergo. Existe, mas eu não enxergo. Então os sentidos são limitados. Os sentidos, eles não são a baliza para falar que algo existe ou não. Na realidade, eles são a referencial de que existe algo, mas eu não consigo aprender o todo daquele algo. Então nos extrapola no básico. Na visão nós já somos limitados. Imagina no raciocínio, cara. Eu preciso de linguagem para raciocinar. Minha linguagem é limitada. Como que eu vou conseguir raciocinar o todo com uma linguagem limitada? Meu Deus do céu. É como se eu quisesse pegar a cereja e querer que o bolo crescesse embaixo da cereja. Eu odeio essa palavra porque ela é muito usada pra pagar quem é inteligente, né? Mas vira meio que um paradoxo, né? É um paradoxo. Eu odeio essa palavra, mas... Porque aí eu me submeto em minha miséria e falo, eu não sei, é um mistério. Por isso que na igreja a gente fala que é mistério de Deus. É mistério, se contente com mistério, cacete. Pronto, final. Tá uma beleza. É bom que você não saiba mesmo. Se fosse pra saber, você saberia, pô. Então a personalidade, ela é misteriosa. Porque para relatar a personalidade eu preciso do quê? De sinapse, eu preciso de corrente elétrica, eu preciso de alimentação. 30% das calorias que você come tá na cabeça, é consumido pelo cérebro. É gordura, água, linguagem, sentidos, os apetites lá concupiscíveis, irascíveis. É isso que eu achei bizarro. O cérebro ele é gordura e água. Gordura e água. E gordura... Por isso que é bom ingerir gordura. Nessas dietas sem gordura é perigoso pro cérebro, inclusive. Pouca água também é perigoso. E aí, gordura e água, aí tem uns impulsos elétricos e aí... Que não é bizarro? E aí vamos falar, beleza, ciência explica. Chegou. Explica como? O que explicou aqui? Se tudo fosse acaso, a ordem seria o acaso em si. Se tudo fosse uma bagunça, igual Kant falava, tudo seria uma bagunça. Os acontecimentos rádios seriam os acontecimentos ordenados. A planta, ela cresce com o ramo, tudo... Como que eu reconheço uma cerejeira e outra cerejeira? Porque elas têm um padrão de funcionamento, de realização de cerejeira. Eu nunca vi um gato latir. É o potencial, você tá entendendo? Aquilo está implícito, ele segue uma linha, ele segue uma ordem. Então isso vira meio que a base... A base da realidade é ordenada. É óbvio que alguém criou a realidade. Cacete, senão seria tudo acaso. Estrutura molecular do oxigênio, tem que confiar em alguém que falou, né? A estrutura molecular do oxigênio, que é a piramidal, se ela tivesse meio grau torto, seria impossível ter vida. É tanto acaso junto que só pode ter uma ordem total nisso. O Einstein chegou nessa conclusão. Sim. Porque ele falou assim, Deus não joga dados. Porque não tem como ser randômico isso. Então ele atingiu pela razão, olhando os dados crus da ciência, né? Não tem como. Então você acha que é impossível falar de psicologia ignorando o lado do psico, né? Do psique. E resumindo aquilo que você perguntou da religião, né? Hoje, a psicologia do século XIX em diante,
Ela tirou Deus da jogada. Mas isso não significa que aquilo que Deus quer que nós sejamos saiu da jogada. A psicologia ela tenta sempre reduzir o ser humano ou à massa encefálica, ou ao ambiente que ele cresceu, ou à bioquímica disponível naquele momento. Ou a condicionamentos, que a galera adora, isso é um condicionamento. Onde uma mãe foi condicionada a se sacrificar para um filho, já que ela nunca teve essa experimentação na vida e nunca teve esse exemplo. Por que que o marido se joga na frente de uma arma quando que a esposa e o filho estão correndo risco? Onde tem condicionamento disso daqui? É totalmente antinatural, se for parar pra pensar. Desejar a própria morte para preservar a vida dos outros. Concorda com isso? Já que aquela... Porque eu tô falando entrar dentro de um prédio em chamas pra ser um bombeiro e salvar porque alguém. os caras falam, não, porque tem o instinto de preservação. Tipo, eu tô sem ar, tá me sufocando, eu tô com uma roupa pesada pra caramba. Eu quero continuar me realizando através daqueles que ficam. O que persiste ao longo do tempo, cara? O amor, a dedicação, o sacrifício. O que a nossa sociedade hoje quer é que eles vivam... A sociedade hoje ela busca viver a vida como se somente a dela importasse. Por isso que ninguém quer ter filho, ninguém quer ter relacionamento, e aí começa a dar ruim no relacionamento, já fala não quero mais. Porque eu não tô conseguindo enxergar prazer, entendeu? Não tá satisfazendo. Então confunde prazer com felicidade. A sociedade hoje, ela não se importa então com o todo. A sociedade tá preocupada com o próprio umbigo, a idolatria do eu, né? A idolatria do eu. O que importa é eu, se eu tô feliz. Idolatria do eu, latria é culto a Deus, né? Se eu tô feliz, então é o que importa. Que ele confunde prazer com felicidade. Aí quando que tá insatisfeito, fala, eu não tô feliz, eu quero abandonar. Entendeu? Aí sai, aí vai, muda de emprego, troca de família. Então, quando o sentido tá justamente no sacrificar-se. Por isso que eu comecei com São Maximiliano Kolbe. Então, nem tudo se resume a estou feliz, é isso que importa. Pelo contrário, felicidade não existe aqui. O que existe aqui são o que existe aqui são lapsos de alegria, não é a regra. Você vive muito bem sem estar feliz. Olha essa frase, você vive muito bem sem estar feliz. Só que a galera hoje acha que pra você viver bem você tem que estar feliz. Não é bizarro? Por isso que confunde a cabeça, as pessoas ficam meio... Não, essa frase dá uma bugada em muita pessoa, cara. A pessoa fica assim, cara, eu consigo viver bem sem estar feliz. Então eu estou como? Você só está, cacete. Você tá pegado a onda aleatória de sentimento. Emoção é baixa. Acontece em nós, mas não nos define. Você só está. Só está. Acabou. Tô satisfeito, tô insatisfeito. Conta uma novidade. Eu estou isso, basta. Seria uma coisa assim. Basta. Não, mas aí fica um silêncio na cabeça da pessoa que é enlouquecedor, não? Por quê? Porque tem que se apegar a um referencial. Tem que ter um referencial pra falar como que está. Não consegue nem olhar pra si e avaliar a si mesmo. Eu não posso só estar, eu tenho que estar feliz, senão tá errado. Senão a vida tá... Exatamente. É. E aí, por isso que é muito fácil... Por isso que é uma sociedade sentimentalista. Por isso que é uma sociedade sentimentalista. Então, quando tá mal... O cara, ele busca trocentas formas de sair daquele estado mal. Aí você vê medicação pra cacete, você vê tudo. Você completa. E aí se o relacionamento tem um pontinho, por exemplo, de perturbação que a gente não tá tão bem. Por que não tá tão bem? Porque a gente não tá feliz. Isso, que não é aquela alegria extasiante. Exemplo, quando confunde paixão com amor, né? Paixão não é sentimento, paixão é decisão, aquela coisa toda. Paixão não. Amor é decisão. Amor é decisão, amor não é sentimento. Paixão vem de patos, que significa sofrimento. Então quem está apaixonado sofre. Por isso que a gente fala paixão de Cristo, que tem a ver com sofrimento de Cristo. E a paixão tem a ver com sentimento. Então a galera fica empolgada, aquela paixão. Ai, que delícia. Relação sexual pra cacete, parece dois coelhos. Quando você se acostuma com a pessoa que é normal, já perdeu aquele encanto da paixão. Nossa. E aí acha que não ama mais. Pelo contrário, animal. Agora sim que você tá se avançando no amor. Se você ama. Agora que o negócio amadurece, velho. Que agora que você decide, então. Agora que você decide sacrificar esse estado com aquela pessoa em sua integralidade, com as partes boas e ruins. Quando em termos acaba de a paixão. Realização. Porque aquele sujeito ele só vai terminar a história quando ele morrer, cara. Então quando a paixão morre, o amor nasce. Nem sempre, né? Não, é a decisão da pessoa. A decisão da pessoa. O amor tem a ver com decisão mesmo. Certo. Decisão. Esse vídeo, esse episódio de podcast, pra quem entrou pra buscar autenticidade, pode ter sido um banho de água gelada. Porque assim, o cara descobriu que ser autêntico não é legal. Não é legal, né? Você paga um preço caro pra ser autêntico. Essa que é a decisão. Então, o que você diria ali pra aquela câmera pra quem quer ser autêntico? Essa daqui, ó. Essa daqui? Pra quem quer ser autêntico, pra gente poder fechar esse podcast. Imagina o seguinte, ó. Eu quero fazer uma pergunta. Se a morte olhasse pra sua vida, o que ela falaria?
Você enterrou ou não enterrou teu talento? Eu sempre falo isso. Não fala? Verdade. Então você vai fazer o seguinte, como que eu vou responder, seja ou não seja autêntico? Vai lá, pega a parábola dos talentos. Ai, Nanda, não ligo pra essas coisas de Deus. O animal, pega o que funciona há mais de 2000 anos. Foi testado pelo tempo. Vai lá, busca a parábola do talento e dorme com aquele barulho na cabeça. Só isso. Essa seria... Quem Deus quer que eu seja? Não acredita em Deus. Quem Deus quer que eu seja? Fica com essa pergunta na cabeça. Melhor, vamos melhorar, deixar para um materialista essa pergunta. Se a morte olhasse para a sua história, o que ela falaria? Que aí não tem desculpa de, mas não acredito em Deus. Vai morrer, bicho. Vai morrer, vai se avizinhar com a questão extrafísica. Não tem como. Não tem como. A morte dá sentido para a vida, depende, né? E se você pudesse, para fechar agora, uma última pergunta, é a mais importante desse podcast. Se você pudesse deixar uma mensagem para o seu eu do passado, né? Talvez uns 10, 15 anos atrás. Nossa, velho. Antes de você se tornar autêntico, antes de você se formar em psicologia. Nossa, essa aqui é boa, posso responder? E receber essas patadas de todos os lados, Vou o que você responder. diria pra ele? Coma aquele cogumelo. Não, tô brincando. Ai, que susto, cara. Que susto, cara. Pô, vamos conversa Coma profunda. aquele cogumelo, né? Não, o que eu falaria é o seguinte, cara. Eu era um Zé Ruela, então... Eu acho que independente do que eu fosse falar, que eu falasse pro meu eu do passado, ele faria as coisas que fez, entendeu? Não adiantaria muito. Ia mudar muito, né? É umas coisas que, assim, querendo ou não, eu tenho certeza. Minha vida de hoje tem muito a ver com o joelho da minha mãe no chão. Tem uma frase antiga, os antigos falavam isso: mãe de joelho, filho de pé. Já escutou isso? Já. Tem muito a ver com o coração de pessoas que me amavam e enxergavam meu potencial. Porque eu tinha tudo, eu não tenho história com droga, nada do tipo, tá? Nem prostituição, tem nada a ver. Não tem historinha triste. Mas né? eu era de fato um cara muito frouxo, muito mole, assim, em relação à vontade de viver. Preguiçoso, que não queria fazer as coisas que tinham que ser feitas. E é óbvio, uma das coisas que mais mudou minha vida foi ter me comprometido com uma mulher que eu amo. Eu já tinha esse compromisso em mim, óbvio, né? Mas principalmente foi me responsabilizar, foi criar vínculos com pessoas, me responsabilizar através desses vínculos e me comprometer a entregar algo de valor para essas pessoas. Algo de valor, assim, não tô falando algo concreto de valor. Né? Através do meu exemplo, movimentar elas a ter uma vida diferente da vida que eu tive, que era uma vida afrouxada mesmo. Perfeito. Tá? Então, vai buscar meios de servir, amar e cuidar. Que nem Victor Frankl falava, busca de sentido, lê esse livro, tá? 4 anos de campo de concentração também. Perfeito. Então é isso. Beleza? Gostei da resposta. Gostou do de verdade, cogumelo? Gostei. Não, do cogumelo eu tava merda. esperando. Quebrou Fica aí a pergunta na cabeça de vocês que assistiram esse vídeo até aqui, né? Que cogumelo é esse, né? Que cogumelo Fica é essa esse, dúvida aí. Muito obrigado pela sua participação, Dan. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do PrismaCast. Espero que tenha ajudado você a encontrar algumas respostas. Esse episódio ele fala pra você que ele gera umas dúvidas aí. Eu acho que o episódio é bom quando sai com mais perguntas do que respostas. Isso diz muito. Sem dúvida. Então, muito obrigado. Redes sociais passando na tela aqui do Nuno para você poder seguir também. Na descrição do vídeo, no comentário. Clica aí. Clica aqui. Faz a ponta e dá o trabalho para mim colocar na edição depois. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus, pessoal. Se inscreva no canal. Fechou.